Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô fazendo esse vídeo mais para não deixar o canal muito tempo parado, porque como vocês sabem eu tô numa correria louca no final do doutorado, eu só consigo pensar nos meus bichos que eu tenho que ver, que eu tenho que estudar e não consigo parar muito tempo para ver coisas muito fora do meu trabalho, ainda mais para gravar vídeo. Mas dessa vez eu achei que valia a pena parar para gravar alguma coisa, porque a minha mulher me passou duas informações muito relevantes que aconteceram essa semana e que eu achei que mereciam pelo menos uma menção honrosa. Tá? Eu achei que precisava ser dito o que está acontecendo. Uma é uma ótima notícia e outra é uma péssima notícia. Então vocês já vão ver logo pelo título do vídeo qual é qual. Bom, vou falar primeiro a boa notícia. Eu já tinha feito um vídeo sobre o Romário faz mais ou menos um ano, né? Um ano e pouco. Eu vou deixar o link aqui embaixo mostrando para vocês, quem tiver interesse em ver, que sobre um projeto de lei que ele tinha feito que incentivava a pesquisa no Brasil, né? Facilitando a importação de itens que não são fabricados aqui, o que ainda não foi aprovado, porque passa por N mil estágios até conseguir ser aprovada e ninguém deu quais para os políticos lá para acelerar o processo. Então, infelizmente, ela ainda não foi efetivada. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vocês vejam aquele meu vídeo do ano passado. Eu tô aqui para falar de uma outra coisa que aconteceu. O Romário, ele acabou de enviar para votação, sei lá, avaliação, eu não sei quais são os estágios burocráticos envolvidos, mas enfim, ele acabou de escrever, né, o projeto de lei 6.630, que criminaliza de uma maneira mais eficiente, né, a pessoa que divulgar vídeos íntimos de terceiros sem a sua autorização em meio digital, em meio virtual. Hoje, como é que é a lei? Se o cara termina o namoro com a menina, por exemplo, fica com raivinha porque não queria ter terminado, e aí ele pega um vídeo deles transando ou uma foto dela nua e espalha na internet, o que acontece? Ele tem que pagar uma multa ou alguma coisa do tipo, e a menina se ferra até o fim. A menina, ela sofre todo o desrespeito da sociedade, porque a nossa sociedade não consegue aceitar que uma menina possa tirar uma foto nua, porque isso é um desrespeito moral, nessa porcaria dessa badalhoca machista da religião que ficou encalacrada na nossa sociedade, né? Em que o homem pode gostar de sexo, tem o dever de gostar de sexo, a mulher que gosta de sexo, ela é uma vagabunda. Né? A sociedade, que diz que é toda liberal, que diz que gosta de sexo, que mostra os peitos no carnaval, quando chega numa situação dessas, enfia o dedo na cara da menina e fala que é uma vagabunda, uma biscata, uma vadia, etc e tal. Então, a menina perde o emprego, a menina às vezes tem que mudar de cidade, tem que mudar de colégio, tem que pagar psicólogo, e nos últimos dias aconteceu, se não me engano, 2 suicídios. Não, acho que foi um suicídio só. E o que acontece com a menina, com a família dela? Nada, só vão ficar chorando e se lamentando para sempre, tá? E o cara vai pagar uma multa e vai continuar a vida dele numa boa, a gente nem lembra quem é o nome desse maldito. E aí o Romário me surpreende positivamente mais uma vez. É incrível como o Romário ultimamente só tem me dado alegria, tá? Salvo o fato dele ter votado a favor da primeira mudança do Código Florestal, mas tudo bem, ninguém é perfeito. O Romário, ele propôs que ao invés de você só pagar uma multa, você sofra as penalidades de invasão de privacidade, que daria até 3 anos de prisão, e o pagamento de uma indenização, não de uma multa, de uma indenização para a família da vítima e para a vítima, né, incluindo para compensar a perda do emprego, quando isso acontece, o pagamento de psicólogo ou psiquiatra quando isso é necessário, e inclusive as despesas decorrentes da mudança de escola ou da mudança de cidade quando necessário, que geralmente acontece quando aquela turba de pessoas que até um dia atrás estava fazendo suruba no meio da praia, né, e quando sobe da história da pessoa que está na internet, se transforma no maior conservador radical da história, aponta o dedo na cara dela e começa a humilhar a pessoa e perseguir a pessoa com tochas na mão, que obriga ela e a família, às vezes, a se mudar da escola e da cidade de onde eles estão. Então eu faço votos para que essa lei que o Romário propôs, junto com aquela outra que eu comentei no outro vídeo, sejam aprovados o mais rápido possível, tá? Porque pelo menos isso pode coibir esse tipo de vingança ou de atitude escrota. Porque vamos ser sinceros, na maioria esmagadora dos casos em que isso acontece, não é porque a menina realmente mereceu passar por um sofrimento extremo, porque ela prejudicou milhares de pessoas ao redor dela. Isso daí provavelmente é, sei lá, 0,5% dos casos. A grande maioria dos casos é de meninas que foram vítimas de um salafrário que resolveu colocar uma imagem dela na internet porque ficou com ciúme, porque ficou com dor de corno, ou simplesmente porque quer sacanear, porque não vê valor nenhum na menina, porque se ela fez sexo com ele,
então automaticamente ela é uma biscate. Como eu falei, resquício dessa tradição abjeta, essa mistura de conservadorismo com religião e que infelizmente está voltando a crescer no Brasil. Aqui vale um rápido adendo que eu tinha esquecido de falar, mas nem sempre o responsável pela divulgação do vídeo é alguma das pessoas envolvidas na cena de sexo. É óbvio que existe imprudência, porque já houve casos em que quem espalhou o vídeo foi o técnico em informática que foi arrumar o computador, um hacker que invadiu o e-mail, ou esse tipo de coisa. De qualquer maneira, essa lei ajudaria também que essas pessoas, não necessariamente envolvidas na história, sejam penalizadas pelo que fizeram, tá? Porque também elas estão invadindo a privacidade alheia de uma maneira até muito mais invasiva. O argumento mais comum contra esse tipo de proposta, né, apesar de que isso daí provavelmente não vai ter muita validade lá na Câmara, né, talvez pelo, sei lá, pelo Jair Bolsonaro, que é um escrotão mor, né, é que a culpa é da menina que se deixou filmar. Então eu costumo fazer uma analogia muito interessante, né? Digamos que eu estou andando numa rua escura à noite, uma rua que é sabidamente violenta. Eu poderia talvez evitar andar por aquela rua, eu poderia talvez tentar dormir em outro lugar e esperar para passar por lá de dia, mas digamos que naquele dia eu não estava com vontade, não estava com saco, ou enfim, fui imprudente ou não tinha outra escolha, resolvi arriscar passar por uma rua perigosa, tá? E sou assaltado e morto, digamos assim. As pessoas podem dizer que a culpa é minha de ter sido imprudente, de ter andado por aquela rua, né, de ter sido assaltado e ter sido morto. Mas eu não sou o criminoso. E isso tem que ficar muito claro. A imprudência não muda a responsabilidade do crime. Se for assim, praticamente todo o nosso Código Penal a gente pode amassar e jogar no lixo. Se eu vou ser responsabilizado por ter andado numa rua escura à noite, sabe, a culpa não é do bandido, o bandido é que é o criminoso, sabe, o bandido que me assaltou e que me matou. Então é basicamente a mesma coisa. Ainda que essas meninas possam sim ter sido acusadas de excesso de confiança, talvez até de ingenuidade, a consequência social para essas meninas é muito desproporcional, é muito maior do que o crime de ter sido ingênuo ou de ter dado confiança para a pessoa. O criminoso é quem coloca esse vídeo íntimo na internet. Então eu tô felicíssimo do Romário ter feito isso. Eu dou os parabéns ao Romário, caso esse vídeo chegue até ele, eu espero que chegue. Deem os parabéns ao Romário, tá? Eu vou deixar aqui embaixo uma entrevista que ele deu para a revista Marie Claire. Ficou muito boa, ficou fantástica, tá? Foi uma coisa muito legal que ele falou. Ele ainda pontua as exceções, ele falou, tem homem também que é vítima disso, apesar de ser uma minoria esmagadora. A sociedade não pega tão pesado com homens, né? A menos que sejam gays. Eu fico muito feliz com essa iniciativa do Baixinho, mais um gol do Baixinho, cara, parabéns. Sabe, eu queria mudar o meu título de eleitor pro Rio pra poder votar no Romário, cara. E a segunda notícia que a patroa me passou, e que eu achei também bem interessante, mas essa é a má notícia, é com o Felicianos, né? O Marcos Feliciano, que é da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né, do Congresso. O deputado Marcos Feliciano, como todo mundo sabe, eu não preciso ficar aqui entrando em nenhum detalhe sobre ele, né? É um cara extremamente anacrônico. Inclusive saiu um post dos Anonymous que supostamente fazem denúncias de irregularidades e de corrupção mesmo dele, tá? Dentro e fora da igreja. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem. Eu não tive tempo para conferir se isso é verdade, mas de qualquer maneira vale a pena vocês investigarem por vocês mesmos e verem se isso é verdade ou não, tá? Eu não me surpreenderia se fosse verdade. O Marcos Feliciano e a comissão inteira de direitos humanos, que é dominada praticamente toda por evangélicos, né, conseguiu aprovar uma proposta que derruba a possibilidade de casais homoafetivos se valerem da união estável, tá? Então isso já tinha sido aprovado pelo STF em 2011, né, quando eles disseram que pessoas do mesmo sexo poderiam solicitar a união estável, né, ainda ficava a cargo do juiz, né, por isso que eles queriam votar ainda a lei do casamento gay, né, para poderem se casar e efetivamente terem os mesmos direitos civis, tá? Mas por enquanto, pelo menos a união estável já é um grande passo, né? Porque se o juiz topar, né, porque o juiz tem que topar, ele poderia realizar aí uma união estável, dando alguns direitos aí ao parceiro ou à parceira, né, caso o outro companheiro morra ou caso aconteça alguma coisa, né, pra você ter algum direito aí legal com quem você vive um relacionamento afetivo há um tempo considerável. E o Marco Feliciano conseguiu que a Comissão de Direitos Humanos aprovasse a quebra desse decreto, né, do STF, dizendo que foi inconstitucional a maneira como foi votado, etc e tal, né? Aquele negócio do STF tomando as rédeas porque o legislativo não faz merda nenhuma. É óbvio que essa medida tem bastante rejeição, talvez não dentro da Câmara, mas é uma medida bastante impopular e provavelmente ela não passe nas próximas etapas a qual ela precisa ser submetida para entrar em vigor. Mas é incrível como que um cara que está como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias vota uma coisa que só prejudica as minorias. No caso, uma minoria, né? A minoria homossexual. Se valendo do direito dizendo que os evangélicos também são minoria.
tipo, sei lá, 1/4 da população é minoria dependendo da maneira como você interpreta. Para muitos casos é bem maioria. Sabe, o Feliciano naquele lugar, sabe, não digo nem na Comissão de Direitos Humanos, o Feliciano como deputado é a tartaruga no topo do poste, sabe, aquela célebre analogia lá, sabe, o que uma tartaruga tá fazendo no topo do poste? Você não sabe como é que ela foi para lá e você não sabe quem pôs ela lá, mas você sabe que ela tem que sair dali. O Feliciano, ele é uma aberração da sociedade brasileira, ele não deveria estar lá ocupando o cargo que ele ocupa, mas uma vez que a democracia permitiu que ele ocupasse aquele cargo, ele não deveria estar nessa comissão de direitos humanos, que é votada por seus pares, porque ele definitivamente não representa as minorias, fora as acusações anteriores de racismo, homofobia, etc., que a gente já bem conhece. E pelas poucas reportagens que eu consegui ler sobre isso, aparentemente essa decisão que o Feliciano tomou de colocar essa votação em pauta, né, é porque está chegando o fim do mandato dele, né, lá na Comissão de Direitos Humanos, né, Osama nas alturas, né, que finalmente está acabando o mandato dele, né, nessa comissão, para agradar aos colegas evangélicos, ele quis colocar isso daí, porque deve ter sido alguma promessa que eles fizeram atrás do púlpito lá, para falar, olha, você vai virar o cara da Comissão de Direitos Humanos, mas você tem que derrubar aí esse decreto do STF, alguma coisa assim. Enfim, sobre a questão da união homoafetiva, etc., eu já comentei naquele meu vídeo sobre o texto do Guzzo, né, eu vou deixar aqui embaixo linkado também, para não ter que comentar de novo, porque como eu falei para vocês, eu tô sem tempo. Bom, então eu achei que valia a pena deixar vocês cientes dessas notícias, caso vocês ainda não estivessem cientes, deixar clara a minha opinião, e é isso aí, eu volto em breve, assim que eu tiver um pouco de tempo, para falar de mais alguma coisa que eu acho relevante, beleza? Então, ó, um abraço pra vocês e falou!